Muito bem, pessoal, estamos de volta aqui com mais um podcast Arrocha Manaus e olha só, vou bater um papo agora maravilhoso com uma moça que tem 24 anos de idade, Larissa Ferreira, 24 anos. Ela é engenheira, ela está na Seminf e é responsável, gente, sabe por quê? Para fiscalizar as obras que estão sendo feitas. É muita coisa. Só tem 24 anos. Tudo bem, Larissa? Tudo bom? Como é que vai? Tô bem, você? Preparada aí? Preparadíssima. Muito bem. Vamos começar assim, ó. Nos conte um pouco da tua trajetória e o que é para você estar num mundo que é tão masculino que é a engenharia. Então, eu me formei muito cedo, né? Eu tinha 20 anos, pulando para 21, né? E aí, pelo fato de eu ter me formado muito cedo, já era uma coisa que estava na minha cabeça fazer engenharia civil, por conta de ver, muitas das vezes, quando eu estava estudando, eu via aqueles prédios grandes, eu já me imaginava fazendo, eu achava aquilo muito bonito, né? E eu falava assim, não, é uma coisa que eu quero seguir, eu quero fazer porque eu quero ver uma coisa sendo construída e eu tendo a mão naquilo, né? Então eu foquei em fazer engenharia civil, me formei, e aí eu busquei especializações também, né? E entrei para o ramo. Eu entrei como menor aprendiz, né, na Sempre Toshiba. Aí depois tive uma pausa, aí entrei como estagiária voluntária no Implurb, que também trata de obras, né? Obras irregulares. E com 2 semanas lá eu passei para a Seminf, que é onde eu estou trabalhando atualmente, né? Que é a Secretaria de Infraestrutura. A Seminf, ela me abriu um leque muito grande na engenharia, porque desde lá eu entrei na Comissão de Aprovação de Projetos de Drenagem. Os projetos de drenagem nada mais é do que a gente analisar como é que está sendo distribuída as águas, né, para a cidade, para as ruas de Manaus. Então a gente fazia essa análise, né? E mais para frente eu comecei a fazer fiscalização de obras. Nas fiscalizações de obras a gente tinha aquelas obras que tinha parceria da prefeitura, né, com as empresas privadas, também com o governo, e a gente tinha esse circuito de pessoas na secretaria para fazer a fiscalização, que nada mais é do que a gente vai na obra, vai verificar se aquilo está de acordo com o que foi orçado, com o que o prefeito verificou, que o prefeito viu a necessidade da população, vai ser essa obra. A gente faz todo esse tipo de fiscalização, se está correto, se está condizente, se é o material adequado, se o que está sendo instalado lá está implantado em planilha orçamentária, tem toda essa situação que a gente procura ver. Como é que estão essas obras em Manaus hoje, né? Qual é o que tem que ser feito para minimizar esses impactos das obras em andamento? Olha, as obras em andamento, elas estão muito avançadas no período que elas estavam previstas para acontecer, né, e para terminar também. Como o viaduto do Barão da Rio Branco, ele já está bem avançado e é uma obra com uma complexidade muito grande. Qualquer pessoa que passa lá consegue ver essa complexidade da obra, né? E a gente viu essa necessidade de fazer aquele viaduto, de fazer aquele complexo lá, justamente por conta do fluxo que era muito grande, né? E a gente sentiu essa necessidade. O prefeito viu, o atual prefeito, né? Ele viu essa necessidade de fazer aquele complexo e aí ele botou em pauta, a gente reuniu o que dava para fazer, a gente começou a colocar na ponta do lápis, passou pelo departamento de projetos, a gente fez tudinho, e agora a gente tem uma equipe lá fazendo essa fiscalização, inclusive eles foram lá agora, quando eu vim para cá, eles estavam indo lá. E aí eles foram fazer essa fiscalização, né? Todas as obras, elas passam por um controle bem rigoroso, tanto do pessoal da fiscalização de obras, quanto do prefeito. A gente vê em todas as redes sociais deles, né? Que todo momento eles estão lá, eles estão indo na frente da obra justamente para tentar entregar o melhor possível para a população. Então, a quesito de obra e de prazo estão bem avançados. Essa função de fiscalizar as obras, ela é meio espinhosa, né? Existe algum conflito nesse momento? Tem conflito. Assim, o que a gente pode ter de conflito, nós engenheiros, com esse tipo de obra? Às vezes tem um contratempo da população, né? A população, por exemplo, se for uma obra de bairro, tem determinada população que gosta e tem determinada parte da população que acha que aquela obra ela não é benéfica ou aquela obra ela não está contribuindo
para determinada parte da população. Então, eles vão lá, eles se juntam, falam com o prefeito ou com o secretário de obras, a gente recebe a demanda deles, né, tenta adequar nessa obra, e com isso, essa obra ela já gera um prazo maior, porque a gente precisa adequar o que a população pediu na obra que estava em andamento, né? Então, a gente precisa ter esse manejo, esse jogo de cintura aí para tentar desenvolver muito bem. Esse conflito ele existe com o pessoal que está operando, com o pessoal que é contratado para fazer a obra, ou só com moradores? Não, na verdade, mais com moradores. Certo. Geralmente, a gente tenta conciliar tudinho. Muito bem. Larissa, se alguém quiser denunciar uma obra que está causando um certo transtorno, o que tem que fazer? Quando a gente tem uma situação de obra com transtorno, obra irregular, os moradores eles podem solicitar via e-mail ou se direcionando lá para o INPLUB, né, que é o Instituto de Planejamento Urbano. Lá eles conseguem fazer qualquer tipo de denúncia de obra irregular. Tem um setor específico para isso. Tá certo. A gente passou por um período de estiagem, né? Devemos estar saindo desse período de estiagem. Adiantou um pouco as obras nesse período? Com certeza, adiantou bastante, principalmente as obras do Asfalto a Manaus, né, que era um programa que o prefeito colocou nessa gestão dele. Então, ele já adiantou bastante, muita coisa para aproveitar esse verão, para aproveitar todo o momento que a gente tinha nesse solzão para colocar, porque a gente não consegue fazer a maioria das obras no período chuvoso, né, que precisa ter todo o tempo de cura, toda a preparação dos materiais e tal. Então, a gente precisava desse tempo e a gente avançou bastante. Obras como viadutos, de mobilidade urbana, tem quantas hoje em Manaus? Olha, de mobilidade urbana... Para melhorar o trânsito, melhorar a vida das pessoas, como a obra lá da Avenida das Torres. A gente atualmente tem a Avenida das Torres, né, que é o complexo viário do Barão da Rio Branco. Tem também a da Efigênio Salles, que eles estão fazendo, né, para melhorar aquele fluxo ali também. Eles instalaram passarela, está previsto para ser recentemente inaugurado, né? Tem uma na Zona Leste também, parece? Tem a da Zona Leste também, é outro viaduto que estão fazendo por lá, né? Por enquanto a gente está com esses aí em andamento, ainda tem outros previstos também. Todas essas obras estão dentro do cronograma ou tem algum atraso? Não, estão dentro do cronograma. Todas elas. Todas elas, né? Então, Larissa trabalha de 6 da manhã a 6 da manhã. É basicamente isso. A gente costuma falar que lá a gente não tem horário, porque a gente tem o nosso horário comercial, né? De 8 às 17 horas. Mas fora isso, fora esse horário, a gente também tem que estar disponível 24 horas, porque as obras elas são imprevisíveis. A qualquer momento pode ter alguma patologia que a gente precisa verificar. Já aconteceu de fiscal sair meia-noite da casa para ir lá na rua verificar uma tubulação de drenagem que cedeu, um buraco que abriu. Então, a gente tem que sempre estar full time. Olha só, a gente vai entrar no período chuvoso, se Deus quiser, né? Devemos entrar no período chuvoso. Como é que ficam essas obras? Elas vão reduzir o tempo? Como é que fica? A velocidade delas? Não, provavelmente as obras que estão em andamento, elas já estão seguindo o fluxo dela normal, né? E a gente já previu nessa situação de chegar nesse período chuvoso para quando chegar nessa época, a gente já está na etapa de finalização. Então, quando chegar no período chuvoso, a gente vai entrar em outras obras particulares para o período chuvoso, né? Para a gente não ter que ter esse contratempo de tempo, assim, de previsão, assim. Então vamos lá, você tem 24 anos de idade, né? Num mundo que é dominado aí pelos homens, que é a engenharia, né? Sim. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que querem seguir o teu caminho, para as pessoas que querem fazer no futuro engenharia. Então, gente, eu deixo uma mensagem aqui não só para mulheres, não só para pessoas novas, para adolescentes, para as pessoas que estão entrando nesse ramo agora, mas para todo mundo. Eu acredito muito que a gente não tem idade para a gente correr atrás dos nossos sonhos. Nem idade, nem sexo, né? Se eu sou mulher, se eu sou homem, se eu já estou com uma idade avançada, eu não tenho idade para mim correr atrás dos meus sonhos. Para mim decidir, eu quero ter uma formação, eu quero ir atrás disso, eu quero ter minha independência financeira. A gente não tem idade para nada.
Então, quem tá afim, quem sente no coração de correr atrás, busca, gente, porque é maravilhoso você ser dono de si, você ter uma formação, você ter como chegar nos lugares e falar, eu sou formado nisso, eu sei fazer isso, entendeu? Então, isso fica a dica para vocês. Corram atrás dos sonhos de vocês e não deixem ninguém dizer que vocês não podem fazer porque vocês não têm idade ou porque vocês não nasceram para fazer isso, porque vocês podem sim. Rede social da Larissa. Então, vocês podem me seguir no Instagram, _Ferreira Larissa, tá? Eu tô sempre por lá. E é basicamente isso, eu uso mais um Instagram. Obrigado, viu? Muito Nada, legal o bate-papo eu que aqui. agradeço. E a gente te convida para, numa outra oportunidade, fazer as entregas das obras, você voltar aqui no nosso podcast. Perfeito. Esse foi mais um podcast Arrocha Manaus. Vem mais por aí.